Muito bem, chegamos então no texto do Freud, Dostoiévski, O Parricídio, de 1928. Freud morre em 1939, portanto, é um texto escrito mais no final da vida do Freud, né? Na última década. Freud vai dizer, vamos olhar para Dostoiévski desde o ponto de vista da neurose, da moral, da questão do pecado, do crime, que aparece com tanta ênfase nas obras dele. Não vamos fazer uma análise do artista, do criador. A psicanálise depõe suas armas diante da arte. Não há estratégia na psicanálise, não há corpo teórico, nem é o objetivo da psicanálise analisar a genialidade, a capacidade de criação, da onde veio, como acontece, etc. Né? Então, essa é o primeiro alerta que Freud dá quando começa o texto. E Freud vai chamar a atenção para o seguinte, vai dizer, olha, não é casual que três grandes obras da literatura, Os Irmãos Karamazov, que é de Dostoiévski, Édipo Rei, de Sófocles, Hamlet, de Shakespeare, tratem da questão do parricídio, de assassinar o pai. E, além disso, o motivo é a rivalidade sexual com uma mulher, por uma mulher. Então, o que acontece? Porque o mote do texto, o título do texto do Freud é Dostoiévski e o parricídio. Então, ele toma o foco do parricídio para fazer esse ensaio sobre o Dostoiévski. E falando sobre o parricídio, Freud retoma um texto que ele escreveu 15 anos antes de escrever o ensaio do Dostoiévski, em 1913, O Totem e Tabu. Nesse texto, Freud vai se perguntar como nós, seres humanos, saímos da horda primitiva e nos tornamos seres sociais. Como nós nos tornamos humanos? Né? Era uma pergunta muito presente naquele momento. Né? Antropólogos, sociólogos estavam se questionando sobre isso. Muito possivelmente esse texto de J.G. Fraser, Totemismo e Exogamia, exerceu uma influência importante no texto Totem e Tabu. Então, o que Freud vai dizer nesse texto? Muito bem. Há um pai com um grupo de filhos, né, seus filhos, irmãos, e este pai se apropriou de todas as mulheres daquele grupo, daquela horda, excluindo absolutamente todos os seus filhos. Os filhos, num ato de revolta, matam o pai e se apoderam das mulheres. Bom, quando se fala, né, do macho dominador, então, lá na pré-história, viveríamos como os nossos primos primatas, né? Tem lá o macho dominador, ele é dono de todas as fêmeas, quem quiser se reproduzir vai ter que brigar com o macho dominador. Então, viveríamos mais ou menos desta forma. Só que, ao invés de um macho disputar com o macho dominador, o grupo de machos se une, né? O grupo de irmãos se une para matar o pai. Matam o pai, comem o pai, no que seria a primeira refeição, a primeira comemoração, a primeira grande festa, a refeição totêmica, né? Só que o pai morto gera uma culpa enorme e se torna mais presente ainda do que quando ele estava vivo. E além do mais, quando o pai estava vivo, havia uma regra, ainda que fosse injusta, todas as mulheres são minhas e vocês fiquem quietinhos. A partir do momento que se mata o pai, se instaura o caos. Então, como forma de lidar com essa questão, se cria o totem, né?
que seria um representante simbólico desse pai. O totem é uma deidade, é um representante de Deus, é geralmente um animal, que pode ser um animal manso ou feroz, mas ele é um representante simbólico do pai. Freud está se inspirando muito nos aborígenes australianos, né? E a partir do momento em que se instaura o totem, se instauram também dois tabus. O primeiro é proibido matar o pai, e o segundo é proibido casar-se ou manter relações sexuais com mulheres do próprio grupo. Tem que buscar mulheres em um outro grupo, em um outro clã, né? O clã é isso, são homens e mulheres que se sentem descendentes de um antepassado comum e partilham o mesmo totem. Então, eu sou do clã da águia, do clã do lobo, do clã... E este clã não pode casar-se entre si. Totem quer dizer é meu parente, né? E tem aí toda uma relação de irmandade, são todos irmãos. E tabu, o que é proibido, né? Seja por ser sagrado ou por ser impuro. Então, a origem da humanidade, a origem da possibilidade de vivermos em sociedade, remetiria a este momento em que se mata o pai, se instaura um representante dele e este representante é intocável, assim como o horror ao incesto. Então, essas duas dimensões que vão passar a nos diferenciar dos animais e dos grupos primitivos. Bom, uma vez pensado na questão do parricídio, Freud vai olhar para o Dostoiévski e vai dizer que a questão da moral era o seu ponto fraco. O Reik, né, o Theodor Reik, como a gente viu lá na primeira parte, criticou Freud e disse que ele havia sido injusto, né? Mas o que o Freud vai dizer é que o homem moral é aquele que sente a tentação e é capaz de resistir a ela, né? O homem que sente a tentação, cai na tentação, se arrepende, pede perdão e volta a cair na tentação, num ciclo, né, de pecado, confissão, penitência, pecado, não é um homem moral. Então, que Dostoiévski começa a vida dele, jovem lá, quando ele escreve gente pobre, preocupado com toda essa questão social, de como os instintos, a fome, a sexualidade podem ser integrados a uma vida em sociedade e que ele vai cair na posição mais retrógrada que existe de se submeter à autoridade do czar, de aceitar Deus como representante e de um estreito nacionalismo russo. Talvez o que desse um tempero mais forte para tudo isso também fosse o fato de Dostoiévski ter também se manifestado como antissemita, né? Sendo Freud um judeu. Então, aí Freud vai fazer esse questionamento sobre a moral do Dostoiévski, que vai dizer que ele jogou fora a oportunidade de se tornar mestre e libertador da humanidade e se uniu aos seus carcereiros. Pensando em Dostoiévski como um criminoso, Freud vai dizer a gente não pode falar de Dostoiévski enquanto um criminoso, embora a questão do crime atravesse muitos dos romances do Dostoiévski e pareça se constituir uma questão muito central.
Dostoiévski era uma pessoa extremamente bondosa, ele não tinha as características de impulso destrutivo, falta de amor pelo outro, característico dos criminosos. Seu impulso destrutivo, que poderia ter o transformado em um criminoso, foi dirigido contra ele mesmo, por meio do jogo, do masoquismo e do sentimento de culpa. E Freud vai dizer que ele retém alguns traços sádicos, mas que são mínimos. Na verdade, predominantemente, Dostoiévski era um masoquista. Ele teria voltado para ele esses impulsos de destruição. Dostoiévski tinha crises epiléticas, ou ele próprio havia se diagnosticado como epilético. Freud vai fazer uma breve consideração sobre a categoria epilepsia. Ele vai dizer que não é uma entidade clínica isolada e que, embora se fale dela desde a antiguidade, se tenha registro das crises epiléticas, etc., é difícil saber o quanto há de orgânico e o quanto há de uma descarga emocional nessa crise epilética. Parece ser um mecanismo orgânico para uma descarga instintual anormal, ou seja, há um impulso instintivo que acaba se utilizando o corpo como forma de descarregar. Então, essas crises que podem ser pequenos momentos em que a pessoa fica por alguns segundos fora do ar, até crises muito intensas, em que após o evento a pessoa fica completamente prostrada. É muito difícil de estabelecer a fronteira entre uma questão puramente orgânica e uma questão afetiva. Mas, no caso do Dostoiévski, Freud vai postular, vai ter a hipótese de que uma vida emocional excessiva, uma carga emocional intensa, poderia estar sendo descarregada por meio dessa crise epilética, né? E Freud vai dizer também que a epilepsia não pode ser isolada dos processos sexuais. Os antigos médicos descreviam o coito como uma pequena epilepsia, reconhecendo assim no ato sexual uma mistura e adaptação do método epilético de descarga de estímulos. Então, ele tece algumas considerações sobre a epilepsia para poder falar sobre a questão das crises do Dostoiévski. Não há histórico preciso sobre essas crises, em que momento elas se davam, o que havia acontecido antes, e isso dificulta muito fazer qualquer análise sobre elas. Mas o que se sabe é que já na infância, antes mesmo da morte do pai, Dostoiévski tinha crises de uma melancolia súbita e profunda, um sentimento de que ele iria morrer. E em seguida ele ficava completamente prostrado, como se estivesse morto. O Andrei, irmão do Dostoiévski, diz que quando o Fyodor era menino, jovem, ele deixava bilhetes pela casa antes de dormir, dizendo que tinha medo de cair durante a noite num sono tão profundo, semelhante à morte, e que tinha medo de ser enterrado vivo, que, portanto, se ele caísse nesse sono, que só o enterrassem 5 dias depois, para ter certeza de que ele estava morto. Então, Freud vai dizer, olha, parece que tem aí uma identificação com uma pessoa morta, ou uma identificação com alguém a quem se deseja a morte. E no segundo caso, aí então a gente tem a crise
epilética como uma surra, como uma forma de punição. Você desejou que seu pai morresse, agora quem morre é você, né? Você é o morto. Então, na infância, esse mecanismo teria assumido formas mais brandas, né, do que uma crise epilética, e só depois da morte do pai, dessa experiência que Freud vai dizer que teria sido o trauma do Dostoiévski, né? Freud acata a versão de que o pai foi assassinado, de que era um homem extremamente severo e cruel, e que esse assassinato do pai viria a constituir o trauma do Dostoiévski, e a partir daí, então, ele teria desenvolvido a epilepsia. Uma carta que ele escreve para o irmão, ele relata que teve a primeira crise de epilepsia durante a Sibéria, quando ele estava prestando serviços forçados na Sibéria. Algumas versões dizem que ele teve a primeira crise de epilepsia quando ele recebeu a carta informando a morte do pai.